O tema de hoje é inovação. E para falarmos desse assunto, eu tenho comigo aqui o meu amigo Vanks, que comigo vai fazer uma conversa, né, com o Walter Marinho, que é coordenador do Comitê de Inovação, Tecnologia e Governança da RGB, que é a Rede Governança Brasil. E Walter, eu gostaria de fazer já que nós estamos falando de inovação, eu gostaria de fazer uma apresentação, tanto sua quanto do Vanks, que está me acompanhando, de uma forma um pouco diferente. Ao invés de vocês se apresentarem do modo tradicional, falando de experiências profissionais, eu gostaria de saber quem é o Walter Marinho e quem é o Vanks que está aqui hoje nessa conversa. Eu sou Vanks, né, com esse nome esquisito, então o pessoal, sempre que eu falo meu nome, o pessoal quer saber de onde que veio, qual que é a origem. Aí eu sempre falo que é holandês, então que é um nome de família, mas eu não tenho o máximo que eu consigo de cidadania de uma tribo indígena. Lá que quando meus descendentes vieram para cá, foram para o norte, se apaixonaram por índio, aí misturou tudo e eu virei brasileiro, né? Então, assim, bem raiz. Então, eu morei em vários lugares, porque meu pai é militar, né? Tá na reserva hoje em dia, então morei em vários lugares. E é isso. Então, legal. Fantástico. É isso. Maravilha. Esse é o Vanks. Em termos de inovação, eu trabalho com isso, né? Então, é isso. Não, maravilha, maravilha. Eu sou o Walter Marinho, como colega cá, né? Apresentou. E o Walter Marinho é um cara em constante aprendizado, um eterno aprendiz, né? Eu acho que a maior riqueza que nós temos como ser humano tá no nosso DNA, na nossa capacidade de a gente aprender e então aprender. E tive uma vivência internacional bacana, estava aqui a contar para ele, referente também com meu filho, que tem necessidades, né, especiais. Então a gente veio a buscar uma área sobre tecnologias assistivas. E uma característica minha marcante é que eu venho do setor privado, tive atividade política e atividade acadêmica, né? As três em conjunto, porque eu acho que elas são essenciais nesse mundo que a gente, né, vive. E num eterno aprendizado contínuo, né? Passei por mais de 51 países e sempre com cada um deles, né, aprendendo um pouquinho mais, como hoje eu estou aqui a aprender também convosco. Eu acho que hoje, nessa velocidade de informação, nessa quantidade, então tudo que nós aprendermos hoje, vai passar uma semana, nós já vamos estar atrasados, né? E então, essa vivência diária aqui, com essa oportunidade hoje, é um Walter Marinho aprendendo mais um dia. Maravilha. Eu vou te fazer uma pergunta. Antes da gente começar a falar especificamente de inovação, é porque você me chamou a atenção quando você disse que vivenciou algumas experiências em 51 países. E eu tenho uma curiosidade, que eu acho que talvez tenha um link aí com inovação. Que é assim, eu não sei se você esteve em algum país do Oriente, né? Vamos chamar assim, né? Da Ásia, vamos chamar assim. Eu tenho a impressão que a lógica mental dos ocidentais é completamente diferente da lógica mental dos orientais. Eu posso estar equivocado. E eu, inclusive, estive pensando em aprender línguas, ou chinês, ou japonês, que seja, porque parece que muda a tua forma de pensar, a vibração do seu cérebro, porque você sai do pensamento ocidental e você tem que fazer essa mudança de chave. Você passou por isso, por esse tipo de experiência? Então, eu tive uma experiência com a China muito bacana, com a Índia também, por causa uma empresa que, né, eu então liderava, ela foi comprada por um então indiano. E eles têm uma visão, né, o mindset deles é uma troca muito rápida, muito violenta. Enquanto nós ficamos em alguns pragmatismos sociais diversos, ou religiosos, ou crenças, e eles não, eles são muito pragmáticos, né, mesmo. E isso os deixa hoje, né, praticamente, vamos ver aí daqui a poucos anos, eles à frente, né, em todos os níveis. Estava a conversar com ele, estudando as patentes sobre as tecnologias assistivas, porque eu escrevi um livro agora, junto com outros colegas, e a gente vê o futuro das tecnologias assistivas pelas patentes no mundo. E quem lidera em primeiro lugar são lá eles, né? Os chineses, os coreanos, né? E em produção científica também hoje.
Então eu não tenho dúvida que o mindset deles, eles têm uma capacidade de, tipo assim, mudança mais rápidas que a nossa. Aceitam a condição, encaram e mudam, né? No entanto, é tão engraçado isto que se nós formos à China hoje, se tu fores lá daqui 5 anos no mesmo lugar, tu parece que você está em outro. Tanto que aquilo lá já se transformou. Então, é uma coisa que nós temos que aí aprender com eles rápido, né? Senão vamos ser atropelados. Já somos, né? Já somos. Parece até que nós somos hoje, vou falar uma besteira aqui, né? Nós somos só a fazendinha e a mina deles, né? Para mandar minérios e matéria-prima para eles. Mas tudo bem, deixa isso para lá, isso não é o foco isso aqui. É um tema longo, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos voltar pro começo. Como o tema de hoje é inovação, seria legal ouvir de você, dado o conhecimento que você tem, a experiência que você tem, o que é inovação, né? A gente precisa entender, assim, pelo menos normalizar aqui o nosso conceito, né? Normalizar no sentido de vamos ver a mesma coisa. O que é inovação para o Walter Marinho? Então, é um termo muito assim complexo, né? Muito grande, o que seja, né? Inovação. Mas ele tem alguns objetos intrínsecos neles que o caracteriza como então inovação. Então eu prefiro começar a falar sobre isso, sobre como nós chegamos nesse termo, né? Nesse conceito, né? Sobre a inovação. A captura da criatividade, né? Do trabalhador para o capital, ela não é uma invenção de agora, né? Ela já existe há muitos anos. Então, a partir do momento que o capitalismo ele foi avançando nos meios de, né, produção, de serviços, né, e cada vez precisando menos da mão de obra não repetitiva, aí a inovação nasceu como fator preponderante nas organizações. Então, a inovação, para mim, ela dentro desse, né, contexto, né, porque ela é muito importante até na manutenção do modelo do acúmulo de capital, né? Então a inovação nessa hiperformance, por assim dizer, ela é a criatividade transformada em mercadoria, escala e competitividade. Ela é muito mais que isso, mas ela tem que trazer isso. E depois tem alguns atenuantes que ajudaram com que a inovação se tornasse preponderante nas organizações e cada vez essa transformação dessa criatividade, seja em mercadoria, produtos, né, ou serviço, ela tivesse um impacto na sociedade. Porque quando a sociedade dos descartáveis veio, né, ela encurtou, derreteu, né, podemos dizer assim, o ciclo econômico, deixando ele muito curto. E essa capacidade de você inovar, ela tornou-se essencial para que as empresas hoje ficassem em pé. Eu até acredito que hoje a inovação ela não é uma coisa pensada. Hoje eu vou ter inovação, eu vou investir em inovação, não. Ela é essencial entre essa empresa estará viva hoje ou daqui a uns anos ou não. Eu achei legal isso que você falou agora no final. Me corrija, tá? Se eu tiver entendido equivocadamente, mas o que me parece que você disse é assim: que a inovação ela precisa estar muito dentro de nós, dentro da nossa alma, para que isso possa se expressar na organização, tá? E quando eu falo, não é individualmente eu tô falando olhando para as organizações, tanto públicas quanto privadas. Se eu entendi bem, você está dizendo assim, isso precisa estar muito dentro da forma de pensar, na forma de olhar tudo que acontece ao redor, para poder, de alguma forma, buscar inovar e ganhar, como você disse aí, maior escala, né? Melhor produtividade e tal. Isso faz sentido ou eu entendi equivocadamente? Então, a inovação, ela hoje até é uma da minha especialidade, né? Que por exemplo, Europa é comum, está nos conselhos de então, administração, né? É a gestão da inovação. E por que isso? Porque ela não pode ser uma panaceia que ela resolve todos os problemas das empresas. Porque hoje ela é discutida mais ou menos assim. Porque a gente tem que lembrar que a inovação, o caráter de risco dela é gigantesco. Podemos dizer que mais de 80% falham. Obviamente hoje tem esse mecanismo, etc., que nós vamos poder falar depois mais então adiante, que gera melhor esse risco. Mas ela é essencial. Então ela está dentro de nós, né?
Mas, obviamente, as metodologias, as formas da gente poder gerir esse risco e a gente observar esse caráter do que cria valor, porque o epicentro é o cidadão, né? É o consumidor final, ela é com certeza importantíssima para criar valor para ele e para te deixar ou no mercado único durante um determinado tempo ou para te deixar do lado, né, do seu então concorrente, né? Mas nunca atrás, isso eu não tenho dúvida. A inovação ela veio sempre para te deixar à frente ou do lado. Walter, eu achei interessante uma coisa que você falou e que me suscitou uma curiosidade, tá? É assim, você disse que 80% das tentativas, né, vamos dizer assim, de inovação falham, que parece bastante razoável. Mas aí isso me suscita o seguinte: quais que são os principais desafios, então, que a gente enfrenta para levar a esse tipo de resultado? 80% do que a gente tenta inovar dá errado. Onde é que estão os obstáculos, os desafios aí? Então, é uma pergunta complexa, porque nós temos várias atenuantes que fazem com que isso aconteça. Se tu é uma startup, né? Então, eles têm, por vezes, não é toda, uma certa menor experiência. Ele tem maior capacidade dele criar aquela na inovação, mas depois, para ele alavancá-la, colocá-la em mercado, etc., há uma série de fatores, desde financeiro, aprovar, escalar, né, que o deixa ele muito próximo da morte muito cedo. E às vezes ele não consegue segurar, porque o gajo estuda, trabalha e tem que gerir aquilo, né? É uma equipe bastante aí fechada. Só que as falhas não vêm daí só, elas vêm das gigantes também. E por quê? Justamente pela questão da competitividade, né? Às vezes o seu concorrente, né, ele já fez todas as mensurações possíveis e lança uma coisa nova no mercado de forma disruptiva e tu não pode ficar atrás. Tu és um gigante também. Então, a ânsia deles por poder alcançar, para não ficar atrás, eles já têm essa estimativa de erro-acerto, porque né, ele vai chegar lá, mas é falha. E tem um dado interessante que as inovações também que elas começam dentro do próprio negócio e lá uma certa variedade grande de então, inovações que são ali importantes para eles, elas são pouco testadas. A questão da antropologia do consumo, né, de você entender o que o cidadão quer, ou que você entender o que a sua organização precisa, ela é fundamental. E as empresas, e por isso que a gestão da inovação ela é tão assim, importante, porque tu tá sempre a pensar adiante. Então, tu praticamente não deixa que essas situações, né, te cheguem, tipo assim, espremam muito a nível de então time. Porque se você tem um curto espaço para você fazer, né, a prototipagem, etc., um estudo, a sua chance de errar o risco é muito grande. E há muitas inovações hoje no mercado que elas estão aí paradas ou deram prejuízos enormes à empresa. Obviamente que isso é uma coisa competitiva para ela e elas não divulgam muito. Você não divulga que você falhou, né? Principalmente essas grandes. Mas há uma falha muito grande. Apesar que a inovação é isso, né? É tu falhar para poder acertar. O negócio é o time que você tem para poder fazer isso. Então, por isso que hoje ainda as empresas são atropeladas porque ela não tem essa visão. As poucas que têm estão à frente. Tu podes ter certeza disso. As poucas que têm a inovação no seu conselho, naquela discussão toda da parte organizacional, né, interna e externa, olhando para o mercado externo e mercado interno, certamente essa está na frente sempre. Eu tenho uma visão um pouco crítica da inovação. Eu queria colocar aqui que primeiro, eu não entendo que toda organização tem que inovar, sabe? Eu acho que toda organização tem que mudar, não inovar. A inovação tem muito a ver, na minha percepção, com um posicionamento de liderança no mercado, entendeu? E é um posicionamento que é caro, entendeu? Você vê em relação às nações, por exemplo, é um posicionamento caro. A China mesmo não se tornou o que ela é hoje, por exemplo, falando de nações, se posicionando na liderança. Pelo contrário, a ideia não era ser inovadora. A ideia dela era copiar e copiar melhor e ter mais eficiência e tal. E hoje em dia, sim, isso deu volume ali para o conhecimento, para hoje, sim,
ela está em alguns aspectos bem específicos, ela está puxando a liderança. Agora, eu não entendo que qualquer organização tem que mudar, sabe? Ou tem que inovar. Eu entendo que ela tem que mudar, entendeu? E eu acho que é interessante ela mirar a inovação, uma organização mirar. Só que às vezes não é capacidade da organização a inovação. E eu não acho que ela tem que ficar agoniada porque não está conseguindo inovar. Se ela está no mercado, ela está existindo e está bem e está atendendo os seus clientes, entendeu? O seu mercado, para que ela teria que inovar? Eu não estou dizendo que não é importante, entendeu? Eu estou dizendo que não é necessário, que há um negócio no mercado se eu não sou inovador. E esse é outro ponto, depois eu quero comentar, mas que tem que ser inovador e tá aí, a organização fica lá e às vezes ela quebra justamente por tentar ser inovador. E sendo que não precisava. Mas isso nos leva, né, contrapondo, não assim contrapondo, mas levando nós, né, a pensar, o que tu falas tem razão, mas a gente cai naquilo do que seja as definições de onde a inovação, né, trabalha. Nesse caso nós temos a inovação incremental e temos a inovação disruptiva, né? Se ela é incremental, ela está sempre ligada ao passado da empresa, com algumas inovações em espasmo. E como tem a disruptiva que nós não temos ligação nenhuma com o então passado e vamos para uma coisa nova. E dentro desse âmbito nós temos a inovação organizacional, né, em processos e em produtos. Essa inovação incremental, se você for prestar atenção nas empresas que estão no mercado, e que você fala, se eu estou aqui, estou ganhando dinheiro e não estou inovando, não é uma questão dela ficar buscando. Mas é impossível ela não inovar porque nós somos seres humanos. O que nos obriga a tipo assim, inovar é o cliente. E nessa sociedade do então descartável, é tão interessante que ela mudou até a forma, não só do consumo, mas do valor das coisas. Onde o valor simbólico de uma coisa, ela sobrepõe ao valor de uso e utilidade. Isso nós temos várias coisas. Que é inovação, é mercado que até em escala vende, mas ela é quase inútil do ponto de vista da sua, né, utilização. Mas o valor simbólico dela é então importante. Então a inovação ela vem acompanhando a sociedade. Então as organizações, ela pode estar bem hoje, ela pode estar vendendo. Isso tu podes olhar um número grande delas que estão em mercado, que ela tem escala, que se ela não tem, provavelmente ela vai morrer. Em algum tempo ela vai morrer. E ela não tem que se preocupar, não é buscando a inovação incessantemente, mas ela é buscando acompanhar, né, o cliente dela. Porque o cliente dela inova, o cliente dela muda, né? Nós todos os dias mudamos, a gente gosta de uma coisa hoje, amanhã a gente gosta de consumir outra. Então entendo que fazer isso por fazer só, como se fosse uma moda, provavelmente é também um destino dela também morrer, gastar muito recurso sem ela ter, né, resultado, né? Então há toda uma certa metodologia para se tratar isso. Mas na minha visão eu acho que seja, né, essencial ela buscar. Mais um comentário, eu acho interessante isso. Então, porque na minha colocação eu separei a mudança da inovação, né? São duas coisas diferentes, claro. Entendeu? Se você inova, necessariamente você mudou. Mas você muda, não necessariamente você inova, né? Então, a mudança tem a ver com acompanhar a evolução do cliente, do público-alvo, do mercado e tal. Agora, na minha percepção, quando você fala de inovação, até voltando nos conceitos lá originais, lá de quando foi cunhado o termo do empreendedor, que é aquele camarada, é o agente da inovação, é o camarada que propicia o desenvolvimento socioeconômico, né? E por isso ele faz a inovação acontecer. Então, a inovação, eu entendo que ela entra como um diferencial competitivo, ou seja, ela é reconhecida pelo mercado. Isso é interessante, que até um comentário que eu ia fazer na versão anterior, que é uma das coisas mais ridículas que eu acho, a pessoa, uma organização, falar que ela é inovadora. Entendeu? Porque quem reconhece a inovação é o mercado. É o mercado que vê aquela mudança, aquele algo diferente, e o mercado que vai lá e carimba e fala, isto é inovador.
E por isso eu vou pagar mais, eu reconheço mais valor e tal, entendeu? Agora, nem toda mudança é uma inovação, entendeu? Então, uma empresa que ela queira inovar, aí você falou de gestão da inovação. A gestão da inovação entende em fazer uma inovação de forma consciente. Isso preconiza o quê? Ela ter processo que leva para a inovação, ter investimento, ter orçamento destinado à pesquisa e desenvolvimento. Por isso que é caro. E por isso que eu entendo que não é para todo mundo. Entendeu? Que as organizações elas podem simplesmente falar, cara, eu vou ficar copiando mesmo aqui, que é mais barato. Entendeu? Fazer um negócio. E é um posicionamento, de novo. Quando a gente fala de nação, acho que é um grande exemplo que você citou a China. É o que a China tem o modelo dela lá, a maioria não é inovação dela ali, que segura o mercado ali dela. A maioria, pelo contrário. E você compra produto que a gente chama até. Como é que eu vou dizer? Não educadamente, aqui, coloquialmente, que a gente chama de Xing Ling. Então, mas tem desde o Xing Ling até o topzão, assim, que compete de igual para igual com qualquer outra, né? Mas, não, diga, eu tô vendo que você quer falar, que eu quero ter uma pergunta assim, para te fazer. Quando nós falamos de mudança, vamos dar um tipo assim, exemplo, né? Não vou falar de marcas, nada, mas qualquer mudança que tu fazes no seu produto é uma inovação incremental. Né? Se você não muda o histórico, se você vem acompanhando e você não assim rompe com o passado daquele então produto, você está incrementando ele. E podemos dar cá um exemplo, quando é produto, né? Os smartphones. Quando colocaram uma câmera no smartphone, né? Ela foi incremental. E toda a tecnologia abarcada lá dentro foi todo incremento. Isso não é uma disrupção. Que foi uma certa mudança, né? A única coisa que é disruptiva por exemplo, smartphone, e houve inovação, é no design. Que antes nós carregávamos um tijolo na cintura, né? E hoje a gente tem ele na palma da mão. Então, o design, ele foi rompido. Então, eles pularam para uma coisa nova. Mas a parte tecnológica, o telefone, ele continua a fazer aquela mesma função dele e a utilizar a mesma tecnologia de antena para a gente fazer as chamadas. Então, o resto foram incrementações, foram mudanças. Então, eu, na minha humilde visão, né, eu aí acredito que qualquer mudança que a gente faça no produto é uma inovação incremental. E nessa particularidade da China, eu presidi o Observatório da China para a América Latina. E eles não queriam saber de commodities. Era só voltada para inovação, tecnologia, né, e compartilhamento entre, né, as universidades. E a China, durante muito tempo, a estratégia dela, e tu disse muito bem, ela deixou todos os outros investir em C, em T, em inovação e tecnologia, né, para ela produzir. Então ela era a fábrica do mundo. Depois ela viu que só isso não bastava para poder manter lá à frente. E ela começou a investir. No entanto, hoje, quem faz mais publicações científicas, mais do que os próprios, né, americanos e europeus, são já os chineses. E até peculiarmente, né, nessa história política de hoje, né, entre China e Taiwan, porque hoje até eu faço algumas atividades, né, para Taiwan, né? não, eu deixar a China fácil, né, para Taiwan. O que segura Taiwan para não ter uma guerra hoje é sua capacidade inovadora, né? 84% dos chips no mundo, viu hoje, né? Tu viu essa publicação da Economist? 84% dos chips do mundo são feitos por Taiwan, né? Se eles hoje explodirem lá, fazer coisa, o mundo para. O mundo para. E a China, nesse campo, ela só tem 6%. E depois nós temos a questão da capacidade humana, né, do valor humano, que ele é transferível. Por exemplo, o seu conhecimento, tu me transfere, mas a forma como tu fazes, eu não vou conseguir fazer. Eu vou fazer de forma diferente. Então, eu não tenho dúvida que a inovação, né, e tecnologia, que inovação nem sempre está ligada, né, à tecnologia, na maioria das vezes ela nem está ligada a isso, né, ela é essencial nesse mundo de transformação quase que
tipo assim, diária. Posso fazer, em vez de você? Vai, fala aí. Fica à vontade. Eu queria fazer mais um comentário sobre algo que você falou, agregar aí, que você falou que tem 2 tipos de inovação, né? Inovação incremental e inovação disruptiva. Eu gosto de um outro tipo de inovação que existe também, que é pouco falada, mas existe pra caramba e muita gente não sabe que ela existe porque o pessoal simplesmente não é divulgado, não é famoso que nem disruptiva, né? Que a inovação disruptiva ela é muito mais massa, porque ela rompe com as coisas, ela destrói. Tanto que o Schumpeter, quando criou isso aí, ele falou que tinha que haver a destruição criativa, né? Então, mas existe um outro modelo de inovação que eu acho mais inteligente, inclusive, que é a inovação não disruptiva. Entendeu? Que é um modelo de inovação muito massa, que ela pensa o seguinte, ela surgiu quando tem aquele negócio do CNAE, sabe? Aquele Cadastro Nacional, não sei o que, de empresas. Quando o pessoal olhou a evolução dos CNAEs nos Estados Unidos, né, não aqui no Brasil, quando o pessoal olhou, viu que tinha novos negócios estavam sendo criados e que não se enquadrava no cadastro. E esses negócios foram criados, estavam bombando e não se enquadravam, ou seja, não destruiu nada. Não fez a destruição criativa e não rompeu nada que já existe. E o pessoal chamou isso de inovação não disruptiva. Então é você criar, perceber um problema, uma necessidade que é iminente e você conseguir atender aquilo lá. Então um caso clássico, que tem 2 casos clássicos disso aí, que é estudado academicamente, né? O primeiro é a criação do microcrédito, que foi feito pela Índia, né? Então, detonou o mercado de crédito? Não. Criou um mercado totalmente novo. Entendeu um nicho ali, né? Criou um nicho novo, que é o famoso Oceano Azul, né? Criou um nicho novo. E o outro é a pílulazinha azul, aquela que você toma. Sim. Então, aquela lá também não quebrou nada, né? Ela simplesmente existiu e criou todo um mercado aí em volta dela. Então, eu acho que é interessante também as organizações elas buscarem que às vezes fica aquele foco ali de fazer uma disrupção, de fazer algo que muda o mercado, que vai quebrar as regras e tal, e que vai destruir, o que existe. Não, às vezes não é isso. Às vezes justamente é focado no diferente. Fala, cara, o que ninguém está vendo? Que até o Paulo, nosso colega aqui, fala bastante, que é enxergar o invisível, não é isso? Ouvir o inaudível, sim. Não é isso? Então, assim, às vezes é isso, é olhar para isso e falar, cara, ninguém está vendo isso aqui, é uma demanda do caramba. Entendeu? O que você já pensou nisso? Então, a maioria das inovações, a grande maioria, elas são incrementais. Ela não rompe. A maioria, ela não rompe. Porque até o romper, né, a disruptiva, ela tem um risco muito grande. Então, apesar dela vai te deixar na frente durante um determinado tempo. E é o que todos, né, as grandes indústrias, sangrenta. Conflitiva. Muito dinheiro em volta, né? Então, ou às vezes não, né? Às vezes uma startup ali, ela nasce com essa inovação, mas vem um grande e compra ela, mata ela ali. Mas isso é o mercado. Então, a incremental, sem dúvida nenhuma, ela é a maior das inovações diárias, nós estamos vendo incremento. Principalmente quando ela é organizacional, porque nós estamos a falar de pessoas, né? De gestão, de liderança, né? Quando ela é de processo, nós estamos a falar de custo, agilidade, né? Competitividade, e mais conhecida pela, então, automação, né? Que é o mais conhecido, então, né? O pessoal. E quando nós vamos para, então, produtos, aí essa é bruta mesmo, né? É uma guerra gigantesca diária aí. Então, eu concordo consigo que a gente não precisa, né, romper. E até a maioria dessas grandes indústrias, elas fazem as duas coisas. Ela continua com aquele produto dela. Você nunca viu uma descontinuidade brusca. Ele continua com aquela e lança um novo. Até para ele ver como é que vai. Então, ele faz essa gestão de risco sem ele descontinuar. É mais ou menos. Mas eu concordo consigo. Deixa eu fazer uma pergunta. Assim, vocês dois estão muito provocativos da minha curiosidade. Tá? Eu vou dizer assim, porque realmente eu fiquei curioso aqui agora. Que é assim, você falou, muito com o apoio aí do Vanks, e eu achei legal essa coisa de... Eu tenho inovações incrementais e inovações mais disruptivas. Legal. Mas eu fiquei me perguntando o seguinte. Quais são as capacidades que uma organização tem que ter para conseguir explorar... Vamos olhar primeiro para o incremental, tá? Que capacidades que eu tenho que ter para conseguir explorar isso? E eu achei legal que você citou antropologia do consumo. Eu achei muito legal você ter falado isso.
Porque aí fica aquela pergunta, né? Será que nós estamos trazendo para dentro das organizações pessoas com esse viés, com esse olhar? Onde é que essas pessoas estão adquirindo esse conhecimento? Isso, porque isso parece ser um dos tipos de capacidades necessárias, né? Parece. Você entende a minha curiosidade aqui? Que capacidades que eu deveria ter, ou que as organizações, tanto públicas quanto privadas, deveriam ter, para conseguir explorar? Vamos falar primeiro do incremental. Depois a gente olha, dá um olhar ali para a parte mais disruptiva. Perfeito. Eu tenho uma visão muito, né, particular sobre isso. É assim, as organizações, quem está à frente dessa área de então inovação, né, buscando esses objetivos para essas, né, organizações, ele tem que ter uma visão 360. No entanto, eu comecei a fazer um doutorado, eu parei. Porque eu ia ter uma visão do tamanho de uma xícara, né? Ou vendo a parte final lá do funil. Eu ia perder aquela capacidade, né, a qual me levou ali. Então eu parei. Eu tenho que ter uma visão mesmo global das coisas. E depois por uma questão muito simples, muito simplista mesmo, que envolve a antropologia, né, e o design thinking, que é nós nos colocarmos no lugar do outro, que tem a ver com a empatia. A partir do momento que nós colocamos no lugar do outro, e isso seja para uma organização pública, seja para uma organização privada, nós vamos de encontro àquela necessidade, dali a gente cria um produto, um serviço, a gente pega e melhora. E é muito simples, nós podemos dizer, vamos aí num pronto-socorro, um atendimento médico, né? Alguém já foi lá passar por então o paciente, ficar 8 horas na fila, ver como é que você é ali atendido, se qualquer um adentra lá para dentro do então, né, hospital, etc. Então eu acho nos colocar no lugar do outro é uma forma essencial. Isso não tem nem a ver com conhecimento. Tem um caso, eu não me assim recordo agora o país em África, né, que teve um cidadão, foi para os Estados Unidos e foi a primeira vez que ele teve num hotel 5 estrelas. Chegou lá, ele viu sabão. Né? Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Ele nem sabia como é que, né, utilizava aquilo. Né? Porque o país da África, né, onde está, não é um hábito utilizar pelas condições financeiras, né, deles. Mas ele chegou lá embaixo, na recepção do hotel, né, e perguntou se eles até estavam cobrando por aquilo. E foi lá levar, né, Achou um negócio tão diferente que deveria cobrar. Né? E que isso depois virou um programa mundial. Por quê? Ele pegou aqueles sabões, ele teve, né, a ideia, né, e começou a ver que quando ele utilizava, no outro dia lá eles trocavam. E ele nem chegou a então utilizar tudo. E ele foi, né, pro dono do hotel e perguntou o que ele fazia quando fosse aquilo. Ele falou, não, eu jogava aquilo fora, etc, né, é trocado. Então ele voltou pro país dele, fez uma, né, parceria com essa rede, né, hoteleira, que mandava todo esse resto de sabão para lá. Então chegava lá, eles, né, derretiam, cortavam e distribuía à população. Então hoje ele abastece milhares de gente. Então ele criou inovação, né, a partir de uma experiência dele. Né? Então isso assim, não há uma necessidade daquela organização ter um cara com conhecimento XPTO, mas ele precisa ter observação, ele precisa ter empatia. Cara, posso só fazer um adendo à pergunta dele? Porque eu fiquei... Não, o meu não é adendo, o meu é só uma... Tá. Cara, isso existe um nome de inovação, chama de Frugal Innovation. Tem um indiano que ele publicou um livro, inclusive, que fala da Frugal Innovation, que é a inovação frugal, né? Uhum. Então, enquanto o pessoal... A crítica dele é que enquanto no Vale do Silício o pessoal está pensando em resolver grandes problemas da humanidade, sabe, de ligar celular com satélite, sei lá, óbvio que o satélite já tá ligado, né? Mas se ligar alguma coisa assim muito, sei lá, avançada tecnologicamente, existe toda uma grande parcela da população que precisa de inovação e não é a inovação essa inovação, entendeu? E que o nosso esforço de inovação, a crítica dele quando ele criou a Frugal Innovation, é justamente que, deveria ter uma parte pensando também nessas inovações. Aí tem até um filme no Netflix que
faz... para quem já estudou, né? A Frugal Innovation viu isso lá, que é a base daquele filme lá, o Homem do Vento. Como é que é? Ah, sei. É, O homem que controlou o vento. Controlou o Não sei, mas- vento, É sim, isso. sim. Aquela inovação pra gente aqui não é inovação, aquilo ali é ridículo, É. né? Então agora você leva lá pra África, que nem o caso do filme ali, o cara gera uma disrupção. Entendeu? É a Frugal Innovation. É muito massa ter trazido isso. Não, e por isso a importância de nós termos a empatia. Se tu estás em África, né, que me mudou também a psicologia, assim, para sempre de como a gente vive, etc. Mas se tu tá lá e coloca no lugar dele, né, então você vai buscar inovação para ali. Então eu acho que as organizações precisam ter essa visão. E como essa pessoa olha para o outro, como ela se enxerga e ela busca, né, a solução. Então falta isso. E como hoje, né, as organizações elas estão sempre pressionadas, né, a buscar por essas grandes inovações, ela acaba pecando por um outro pequeno que nasce por simples. É muito interessante isso que você falou. Me chamou a atenção da seguinte forma. Você falou 3 coisas muito importantes aqui. Visão 360, ou seja, eu tento olhar para o todo, né? Você falou de empatia e design thinking também. A empatia está muito conectado com design thinking, mas também citou design thinking. E aí, o que eu fiquei curioso é assim, nós temos isso hoje instalado nas organizações? Porque, veja, será que não há... É uma pergunta, né? Será que não há um dilema ali entre a visão mais tecnicista, mais mecanicista, ou seja, o contrato, pessoas que sabem fazer algo, versus pessoas que sabem olhar para o que está acontecendo? Como é que você está vendo isso? Talvez esse dilema, né? Se é que há um dilema, né? É isso que eu queria entender. É verdade. Hoje, as organizações, as grandes, têm isso muito bem, porque elas têm capital e os que levaram elas ali, elas viram que foi justamente essa junção. Porque a matemática, às vezes, ela mata a inovação. Porque, às vezes, quando tu... É O sério. cara faz conta, ele não... Tu nunca pode ter um gajo, né, simplesmente a parte contábil da empresa gerir essa área. Porque ele vai estar olhando só para números. Ele bloqueia tudo. Ele bloqueia tudo. Ele não deixa avançar. Porque tem coisas que não fazem sentido agora. Mas fazem mais ali adiante. Então é uma percepção de, né, junção das coisas que poucas organizações têm. As grandes têm. Mas as pequenas não, né? As pequenas tu tem que ser tudo, né? A gente aprendeu a ser tudo, porque nós somos obrigados a isso para a gente poder criar inovação naquela organização onde a gente ali começou. Mas hoje eu vejo isso bem distante do que seja a realidade, entre você enxergar e o outro fazer, né? Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu penso o seguinte, que o jeito que foi construído o mundo, né, ali a partir da Revolução Industrial, a base do capitalismo e tal, é o pensamento cartesiano, que divide o todo em partes. Então, a nossa formação, o jeito que a gente é ensinado e o jeito que a gente atua, os indicadores, você vê o próprio PIB, por exemplo, que é um indicador global de riqueza, e ainda é o mais aceito, apesar de existirem outros como IDH, índice de felicidade, mas o índice de medição de riqueza ainda é o PIB. E você vê que ele, infelizmente, não mede mais a riqueza, né? Infelizmente, que ele não consegue medir esse imponderável aí, a inovação, essa capacidade inovadora. Então a gente tenta aí, por exemplo, que nem você já mencionou 2 vezes, quantidade de patentes e tal, como se fosse um índice, e é amplamente aceito, é um indicador amplamente aceito de inovação. Só que, eventualmente, você vê alguns países que não tem tanto e o cara, destoa. Que aí você vê que o cara tem alguma coisa errada, né? Nesses indicadores. Então, assim, a lógica que a gente construiu o mundo, as teorias e tal, é uma lógica verticalizada, né? E a gente está vendo hoje a necessidade de, digamos assim, até dando a mesma visão, horizontalizar. Então, você vê um advogado, o camarada estuda, ou um médico, engenheiro, o cara estuda a vida inteira aquela área técnica na faculdade. Quando ele chega no mercado, aí ele tem que entender um pouco de psicologia para poder lidar com gente. Aí ele, tem que gerenciar. O cara, como assim gerir? Entendeu? Ele sabe fazer a construção técnica, né? Ou fazer a peça, ou fazer o prédio,
ou cuidar de um paciente e tal. Aí ele começa a investir em outras coisas, cara. Também aí faz um curso de negociação, faz um curso de liderança, faz um curso de design thinking, sei lá. Ele começa a ir para outro lado. Então, eu entendo que o pessoal até tem essa percepção de que tem que ter uma visão 360, que nem você está comentando aí. Mas realmente é uma falha nossa ainda, eu entendo, da gente arrumar formas de conseguir efetivamente ter essa visão. Acho que você falar isso, a gente tem que ter a visão 360. Eu acho que ninguém vai discordar. É só doido vai discordar desse negócio, Não né? sabe como fazer. Agora, beleza, agora faça. Aí ferrou. Né? Aí você empaca no dia a dia ali, mas como se eu tenho que entregar o produto? Você está focado ali. Como se meu indicador, o que me mede, como se meu job description é entendeu? Como que eu não vou fazer o trabalho dele porque ele é pago para isso. Não vou fazer o trabalho dele. Se eu for fazer o trabalho dele, ele vai ficar puto. Pô, o Vanks está querendo fazer o meu trabalho. Entendeu? Assim, então é tudo construído nos silozinhos ali da vida. Apesar da gente já perceber que isso não seria a melhor solução, né? Então é um problema do caramba isso. Hoje a capacidade de tipo assim, liderança, né? Um líder que vai levar aquela organização à frente, por meio da, então, inovação, eles até perguntam para mim, né? Você faz o quê? Você é formado em quê? O que você é? Eu sou um canivete suíço. Enferrujado, mas ele ainda corta. Eu falo todas pra as eles. ferramentas necessárias. Né? Porque hoje a formação, ela não é mais aquela coisa que tu formaste em uma determinada coisa e morreu ali, né? Hoje o nosso processo de formação, além dele ser contínuo, tu tem que ter um conhecimento diverso. Porque como você mede produtividade? Assim, a minha empresa, ela é, né, improdutiva. Ela não está sendo aqui produtiva. Aí você olha para o processo, tá tudo ok, tá inovador, ela continua improdutiva. Porque ele não está olhando para as pessoas, né? As organizações são feitas por pessoas. E quando a gente cai nesse ramo, uma coisa simples. Eu era CEO de uma na empresa e percebi uma coisa fácil para poder aumentar a produtividade, que é conhecer as pessoas que trabalham lá comigo. De uma pessoa que faz faxina a um executivo da empresa. Então a minha porta estava sempre aberta. Qualquer um podia entrar lá. O dia que ela está fechada, porque eu estava em alguma reunião. Eu não estando isso, ele não precisava ligar, nada. Ele entrava lá. E quando eu fiz isso, eu fiz um programa para me conhecer todo mundo da empresa. Todos da empresa. E às vezes você tinha alguém da empresa que ele estava com um problema pessoal na casa dele. Uma separação, ou passando por dificuldades financeiras. Então, um simples movimento de você criar uma cesta básica, sem falar um nome, né, e dar para ele, ou de você escutá-lo, se aumenta a produtividade. Ele vai mais alegre ali para o trabalho, mais grato, né? Então hoje o líder, ele tem que ter várias capacidades. Quando eu te falo que eu estou na área empresarial, na área política e na área acadêmica, é porque na academia eu não estou lá como professor. Eu vou dar aula, mas eu mais aprendo do que eu vou lá ensinar. Há uma troca. Porque a mente daquele jovem que está ali está totalmente mais livre que a minha, ocupado com 1000 boletos para pagar, né? A dele ainda tem poucas. Então, ele traz coisas novas para mim. Enquanto eu, nesse canivete suíço meio né, enferrujado, eu deixo ali, vamos dizer assim, eu deixo aquela ideia dele nova, mas com parâmetros para nossa realidade. Então, há uma troca. Então, ele me traz coisas novas e eu ajudo ele com coisas novas ou com coisas velhas que servem para ele como nova. Então, há uma troca. Então, a nossa formação hoje ela é muito diversa. Como você falou, você é psicólogo, né? Você é gestor de projeto. Então, o mundo vai exigir isso. Muito. A principal delas. Né? Deixa eu fazer um comentário aqui, só para reforçar o que a gente comentou aqui. Você vê a limitação do vocabulário, eu imagino, para as necessidades atuais. Você vê que nem você falou aí, ó, produtividade. Remete a produto. Concorda? Você vê, perceba como eu falei, a organização, a nossa organização, que é verticalizada, que eu estava comentando, que a gente está o que a gente construiu não está começando a nos servir, já em muitos aspectos. Você vê as palavras, o vocabulário é um.
Então, se a gente fala, aí você fala, que nem você, até eu notei aqui, você vê que a produtividade é complicado, não considera as pessoas. Entendeu? Você vê, porque até o vocabulário é para medir produto. É verdade. Você vê o próprio Scrum, que a gente conhece aqui, que a gente usa Sim. aqui na Plano, a gestão ágil, muitas organizações usam e tal. Você vê que eles falam... Eu falei isso uma vez, por causa da pandemia, ele tem sempre isso com quem a gente se esquece, né? Mas falei uns 5, 6 anos atrás no evento quando tava começando esse negócio de ágil, aí eu falei no evento lá, eu falei, cara, o ágil ainda tem muito que evoluir. O Scrum tem muito que evoluir. A começar pelo vocabulário. O vocabulário é todo focado em produto. E o ágil, ele é pro intangível, ele é justamente para serviço, não é para produto. Cara, o pessoal quase tacou pedra. Ele quase me tiraram do palco lá. Mas é isso, você vê. Cara, é uma escassez geral. Com certeza. Né? É o nosso modelo educacional que não tá suportando isso. Né? Mas não é só isso, cara. Mas isso faz parte do problema. É tudo. Sim, tudo. Né? Se a gente pudesse parar o mundo, assim, vamos parar uma semana, vamos repensar e mudar tudo, aí seria possível. Mas é o avião que tá voando ali, a gente tem que mudar, né? Mas existem iniciativas, como a gente comentou, a gente não tem que ficar pessimista. Tem o IDH, o índice de felicidade, por exemplo. O próprio Scrum mesmo é um avanço nisso também. Esses cursos, por exemplo, a gente fala de graduação, tem vários cursos que são, ou de pós-graduação, né? Que são cross, que pegam várias faculdades. Aí o pessoal monta um curso novo e tal. Então você vê que tem várias iniciativas, né? O pessoal tá tentando inovar, né? A gente estava tentando fugir aí do tradicional. E no caso vai ter que ser uma inovação disruptiva, como você comentou aí. Ele tá na caverna tentando se mexer, né? Tá lá tentando buscar a luz, né? De tanto ele buscar, uma hora ele vê. Isso tudo que vocês falaram me leva àquela pergunta assim, que é essencial, né? Então, para que investir em inovação? Qual é o resultado que eu quero quando eu invisto em inovação? Qual é o resultado final disso? Quando nós estamos falando de organização privada, é o acúmulo de capital. Pronto. Porque senão é invenção ou você está aí a brincar. E hoje, essa pergunta, apesar de simples, ela é complexa e cai num contexto da tal panaceia que nós estávamos a falar. Porque a quantidade de startups que nasce hoje e morre é gigante. O cara acha bonito ficar 5 anos sem gerar riqueza, sem gerar recurso. É startup e tal, e não sai daquilo. Então, inovar, você tem que buscar o capital. E nesse buscar esse acúmulo do modelo do que é o capital, e eu posso estar enganado, e às vezes os amigos têm outro modelo para fazer esse acúmulo, que até há, se você for social, mas aí ele tem outro viés, né? A inovação, ela veio realmente para te deixar à frente no seu acúmulo de capital ou para te deixar ao lado. Sem ela, você vai ficar para trás. Perfeito. Então, essa é a minha visão, né? Não, eu concordo. Agora, um negócio interessante, você falou de startup, só mais um, eu juro que é o último. Não, então... Quando a gente fala de startup, você vê, o pessoal tira onda, né, que tem startup. Não, e o importante é ter ideia e abrir negócio, pegar dinheiro, quebrar, ter uma nova ideia, abrir um novo negócio. Se não fosse isso, o nome não era startup, era finish up. É boa. E até nesse contexto entre a gente errar tentando acertar, né? E isso hoje é uma grande característica de quem lidera, porque ele tem que aguentar essas pressões, né? Muita gente, no primeiro fracasso dele, ele entra em depressão e já desiste. Então, hoje a gente falta líderes. E nesse mundo VUCA, vários outros nomes que tem aí, falta líderes que olhem para a inovação com essa tal visão e empatia. Por quê? Porque estão presos na rede. Não, estão no Matrix. Estão numa cadeia virtual. E tudo que tu colocas lá, né, eles aceitam. Então, o que o futuro aguarda entre liderança e inovação, nós temos um pouquíssimo sumo para poder extrair. A verdade é essa, né? Porque nós estamos quase iguais a robô, né? Tem uma geração aí que ela fala tudo contigo pelo telefone, escreve, te xinga, te elogia,
pede para casar, pede para separar, mas quando tu fica de frente para ela, ela não sabe conversar, ela não abre a boca, ela não tem interessante, né, como o hábito limita o costume limita a nossa criatividade, a nossa capacidade de inovar, né? Uns 3 meses atrás, eu fui para essa história é engraçada. Assim, eu fui para o sul, fui ali perto de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e um frio do caramba, lá, muito frio. Fui com o pessoal lá do Unicred Ponto Capital, até se eles verem isso aí, um abraço para a galera do Unicred Ponto Capital. Tava lá com eles, lá em Santa Maria, próximo ali de Santa Maria, e pô, a gente acostumado, a gente mora aqui em Brasília, né? Então, eu uso ar-condicionado para gelar. Aí, beleza, passei 5 dias lá, 4 dias morrendo de frio. À noite eu queria levantar para ir no banheiro, eu não levantava, eu ficava ali, ó, quase fazia xixi na cama para não ter que levantar e ir no banheiro, que era muito frio quando saía debaixo da coberta ali, né? Uhum. Aí no último dia, antes da última noite, eu comentei com o pessoal, cara, eu tô morrendo de frio à noite. Assim, tá fogo. Aí, por que você não liga o ar? Ar quente. Aí eu fiquei parado assim, olhando. Eu falei, tá bom. Não, mas, cara, sério, aí essa noite foi a única noite que eu dormi bem. Aí eu peguei e coloquei o ar quente. Mas você vê, o que é o hábito, né? É o hábito. Assim, cara, e todos os dias eu vi o ar-condicionado, não liguei. Eu ainda pensei, pra que esse ar-condicionado aqui? Quem usa isso? Mas você vê o que é o hábito, o que é o costume, cara. Você fica preso, fica enredado, né? Fica ali naquele mundinho ali, você é incapaz de fazer algo diferente, porque simplesmente você nem pensa que existe algo diferente. Você nem sabe, é o não sei que não sei, né? É verdade. Né? Legal. Não sei se ele respondeu. Respondeu. Isso aqui é um grande bate-papo e você está falando, você está expressando o seu ponto de vista, o Vanks também. Está sendo muito legal. Mas assim, eu tô satisfeito com a conversa com o Walter. Agradeço a sua participação, o seu tempo aqui, essa grande conversa que a gente teve. Foi bem livre, bem tranquila, com opiniões muito interessantes. Gostei muito de ouvir essa coisa da inovação incremental, da disruptiva, da antropologia do consumo. Isso me tocou, né? Então, agradeço a sua presença. E se você quiser fazer algumas palavras finais antes de eu fazer o encerramento definitivo, fica à vontade. Obrigado. Eu só quero pegar um ponto, né, desse eixo que nós cá falamos, é sobre a importância e da integração entre a inovação, né, a ciência e a tecnologia. Tá? Ela foi importante para que nós chegássemos até aqui, porque ela faz parte da história. Tanto que ela nos remete a tempos medievais, né? Platão mesmo, né? Ele tinha medo das ciências e então a tecnologia, porque ela tirava as pessoas de uma visão social que ela já então trabalhava. E se nós olharmos para os gregos, que eles eram bastante, né, escravocratas, a inovação poderia tirar aquelas pessoas da então a escravidão. Então a gente foi vendo por exemplo, inovação, né, e grandes nomes, e um deles, o principal, foi, por exemplo, Galileu e Galilei, que eles romperam com questões que as políticas ou que líderes davam como certas, e a ciência, a inovação e a tecnologia provou que aquilo não era aquilo. Então, eu acho que a inovação e tecnologia, até e nos dias atuais, a gente teve aí a pandemia, né? O que ela provocou do que era uma questão do que tu acreditavas, seja religiosa ou qualquer outra coisa qualquer, e o que a ciência te falava. Então, nós estamos em pleno século XXI e ela é questionada, ela é deixada de lado. Mas o tanto que ela mudou a humanidade. Se nós formos olhar do ponto de vista da humanidade, a inovação, a ciência e tecnologia, ela foi muitíssimo importante para mudar os discursos, né? Uma visão cega. Então, o que eu tenho a dizer é que para nós continuarmos a investir e a nós integrarmos, né, na inovação, a tecnologia, nas questões sociais, que certamente nós estaremos melhores e cada dia melhores. É muito interessante isso aí, de realmente eu não tinha relacionado a inovação, ciência e tecnologia, né, com
esse posicionamento, assim, com pensamento político e tal. Não tinha elas. E é óbvio, né? Com certeza. Mas eu não tinha pensado nisso. Muito bom. Obrigado. Eu que agradeço aí a Foi uma ótima aprendizagem. conversa. Então, eu agradeço novamente ao Walter e ao Vanks por esse momento aqui. E esse foi o episódio, então, de inovação do Plano Talks. E até o próximo episódio.